Esse é o último vídeo da nossa série sobre as competências cobradas na redação do Enem. Nós vamos falar então da competência de número 5, que é a proposta de intervenção sobre a problemática abordada na redação. Então, a competência de número 5, ela diz o seguinte: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Simples, respeitando os direitos humanos. Então, o que é intervir sobre algo? O que é fazer uma proposta de intervenção? O que se observa nessa competência é a capacidade do candidato em organizar tudo aquilo que foi discutido, todos os argumentos que foram apresentados, de forma a propor uma solução para aquilo que foi discutido. Então, nós temos na competência 5 elementos cobrados. Então, lembre-se sempre, a competência 5 precisa ter 5 elementos. Quem vai fazer, o que será feito, de que forma, com qual finalidade, para quê, e um detalhamento desses elementos. Então, além de se posicionar criticamente sobre aquilo que foi discutido na sua redação, o candidato ele precisa demonstrar que é capaz de intervir sobre a realidade, propondo soluções. E isso está muito ligado ao raciocínio lógico. Por isso que você precisa ter uma proposição no seu texto, você precisa apresentar uma tese, porque é essa tese que vai ser desenvolvida durante todo o texto, na sua argumentação. E a proposta de intervenção, ou seja, a sua hipótese de solução para o problema, ela precisa ser decorrente, ela é resultante daquilo que foi discutido por você na redação. Eu não posso argumentar X e propor Y, por exemplo. Então, observe que tudo no seu texto está interligado, porque o texto ele é um todo, ele não pode ser considerado em partes. E você consegue construir um bom texto bem estruturado se você observar já na fase do planejamento do texto, lá no início, quando você está lendo a proposta de redação, observando o tema, lendo os textos motivadores, compreendendo o que está sendo pedido, se desde o início você já pensa em toda a estrutura do seu texto. Então, para você planejar bem o seu texto, durante a leitura dos textos motivadores, você já vai observando o que precisa, o que você pode incluir do seu repertório sociocultural, dos livros, de tudo que você leu, para construir os seus argumentos. E já pense também na solução desse problema, no que você pode considerar como solução, para que o seu texto esteja todo encadeado, todo construído numa continuidade. Então, vamos falar desses 5 elementos para a construção da sua proposta. As notas para a competência de número 5, conforme os manuais disponibilizados pelo INEP, elas seguem a presença desses 5 elementos. Então, se eu apresentar um elemento, eu tenho uma nota até 40 pontos. Se eu apresento 2 elementos, até 80 pontos. E assim sucessivamente. Para eu conseguir 200 pontos nessa competência, eu tenho que ter os 5 elementos pedidos bem desenvolvidos. Então, qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento, ele é referente ao agente, ou seja, quem vai executar essa ação. Podem ser os atores sociais envolvidos em nível individual. É importante que cada pessoa tenha uma iniciativa. É importante que a família, conscientize os filhos. É importante que a comunidade se mobilize. Quem vai ser o agente dessa proposta? Muitas vezes usamos também agentes governamentais. Então, se o assunto é sobre educação, o Ministério da Educação pode fazer tais e tais coisas, tomar tais e tais medidas. Ou também pode ser uma instituição mundial, por exemplo. No caso, por exemplo, da pandemia do Covid, nós tivemos uma presença muito marcante da Organização Mundial da Saúde. Então pense, quem é o agente dessa proposta? Quem vai executar essa proposta?
A família, o indivíduo, o governo, é uma instituição política? É uma instituição mundial? A sociedade como um todo precisa se mobilizar para isso? Então esse é o primeiro elemento. Quem? Quem vai fazer? Quais são as ações práticas que podem solucionar ou, pelo menos, amenizar esse problema? Eu posso pensar em projetos de lei, eu posso pensar em campanhas publicitárias. O que será feito para que eu consiga um resultado referente a essa proposta que eu estou fazendo? Então aqui nós já definimos quem vai fazer e o que será feito, qual a ação que será realizada. Aqui nas ações é muito importante que vocês tomem cuidado com as ações nulas. Por exemplo, esses obstáculos devem ser superados. Claro, é um problema e você está propondo uma solução, eles precisam ser superados. Mas isso não é uma ação específica, né? O que será feito? Vai ser feito um projeto de lei para superar isso? Outro exemplo, medidas são necessárias para resolver esse problema. Sim, quais medidas? É isso que você tem que dizer aqui, né? Por exemplo, é necessário que o poder público tome uma medida. É exatamente isso que a gente está perguntando aqui. Qual a medida? Qual a ação? Então, se você não deixar clara qual é a ação, você corre o risco de que o seu avaliador considere uma ação nula, porque você não está expressando exatamente o que será feito. Medidas são necessárias, obstáculos devem ser superados. Sim, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Quais medidas? Quais obstáculos? Certo? O terceiro elemento desses 5 elementos da competência 5, ele fala sobre o modo ou o meio pelo qual será feita a ação. Como vai ser desenvolvida essa ação? Quais os recursos que vão ser empreendidos? Vão ser feitos programas sociais para conseguir resolver esse problema? Então pense, você tem quem vai fazer, o que será feito, qual é a ação, essa ação vai ser feita como? Por meio de campanhas, de projetos publicitários, né? Como isso vai ser feito? E tudo isso precisa ter um resultado, que é o quarto elemento. Para que tudo isso vai ser feito? Então, nós já temos o elemento número 1, quem fará a ação, quem executará essa ação. O elemento número 2, o que será exatamente feito. E o elemento número 3, de que modo, de que maneira, né, isso será realizado. Então nós chegamos ao elemento número 4, que é o resultado disso. Qual a finalidade dessa ação? Ela visa qual objetivo, qual efeito ela vai surtir na sociedade, reduzindo, resolvendo, amenizando esse problema apresentado. E finalmente, o elemento número 5 é um detalhamento, ou seja, você precisa formular uma forma mais concreta, você precisa apresentar um detalhamento mais concreto de um desses 3 itens necessariamente: o agente, a ação ou o modo. Eu não posso detalhar somente o efeito, eu preciso mostrar os desdobramentos se eu for falar sobre o efeito. Então, a competência 5, ela pede que você atenda a 5 elementos e a nota atribuída a essa competência, ela está ligada à apresentação desses 5 elementos. Então, eu preciso dizer o agente, a ação que será realizada por esse agente, a maneira, o modo como isso será feito, qual o resultado disso, o efeito disso na sociedade, e eu preciso detalhar. Então, pense, se você estruturou o seu texto em 4 parágrafos, é uma introdução com a sua proposição, o tema e a sua tese. Eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento, cada parágrafo com um argumento diferente, e de preferência argumentos que tragam algo do meu repertório sociocultural de forma relacionada com o tema. Isso demonstra que eu tenho
autoria, que eu tenho criticidade. E, finalmente, um quarto parágrafo abordando a proposta de intervenção com esses 5 elementos. Então, se eu tenho 30 linhas na redação, vou dividir de uma forma aproximada, eu teria em torno de 7 linhas para cada parágrafo. Se eu tenho 7 linhas para cada parágrafo, eu teria as 28 linhas. Se tem 2 linhas a mais, use essas 2 linhas na proposta de intervenção. Faça um detalhamento bem elaborado, bem consistente para a sua proposta de intervenção. Finalmente, essa proposta de intervenção precisa respeitar os direitos humanos. Então, nós temos questões sociais muito debatidas e que devem ser consideradas. A minha proposta de intervenção não pode desrespeitar os direitos humanos, eu não posso ter uma proposta homofóbica, racista, eu não posso propor, por exemplo, exterminar todas as pessoas, né? É absurdo. Claro que eu espero que você não escreva isso e que você não pense isso, mas na sua redação, principalmente, essa proposta ela precisa atender ao que é defendido pelos direitos humanos. Porque um cidadão crítico, ele não é crítico somente para si. Essa criticidade, ela tem que contribuir de alguma maneira com o mundo em que nós vivemos, com a sociedade em que nós vivemos. E claro que isso é possível por meio do respeito mútuo, né? E respeito aos direitos humanos. Então essa é a 5ª competência, e aí nós encerramos a nossa série sobre as competências cobradas na redação do Enem. Eu espero que você tenha acompanhado todas as competências, 5 competências. Se você perdeu algum vídeo, corre lá e assista, e que tenha sido de alguma ajuda. E eu espero que tenha ajudado e contribuído para que você tenha uma nota na redação do Enem acima de 800, de preferência 1000. Vai lá, boa sorte!